Olá a todos, olá, queridos alunos, queridas alunas, né? Até que fim, né? Estamos retornando às nossas aulas de arte, né? Sejam muito bem-vindos, alunos do sexto ano, né? Depois de um bom tempo, essa doença, essa pandemia que se espalhou pelo mundo todo, se instalou-se aqui também no Brasil, na nossa cidade também, né? Mas a gente tem que agradecer a Deus por estarmos aqui, né? Eu aqui em casa, você aí na sua casa, né? E pedir a Deus que abençoe, né, todas as nossas autoridades, o presidente, o governador, o prefeito da nossa cidade, né? Para que ilumine e eles possam vir fazer ações para amenizar o sofrimento das famílias, né? Muitas mortes, mas estamos aqui para recomeçar nossas aulas de arte. Seja bem-vindo. A gente vai estudar o módulo 1, né, que tem o capítulo 1 e o capítulo 2. Hoje nós vamos fazer a explanação do capítulo 1. Então, nós vamos resolver as 10 primeiras questões, né? Atividade 1 do módulo 1 são 20 questões. Vamos resolver as 10 primeiras questões junto com vocês. Vamos fazer uma explanação. Depois que você assistir este vídeo, se tiver dúvida, aí você pergunte, eu irei responder a vocês, tá certo? Brasil, um país multicultural. Por que o Brasil é um país multicultural? Porque aqui o Brasil é um dos países onde mais recebe pessoas de várias partes do mundo, dos 5 continentes, né? Existem pessoas que vêm morar aqui no Brasil. Aqui nós temos comunidades de ingleses, franceses, chineses. Então o Brasil recebe todo mundo de braços abertos. Por isso que o Brasil é um país multicultural. As várias culturas do mundo estão aqui no nosso país. Então é um país acolhedor, recebe todo mundo de braços abertos, né? Um país sorridente, né? Um país tropical, com praias lindas, um povo super alegre. Então, assim, por que somos um país multicultural? Porque através do descobrimento do Brasil, quando aqui os portugueses aqui adentraram o território aqui do Brasil, que até então não tinha esse nome Brasil, ao chegar aqui eles encontraram povos já morando, que a gente hoje chama de índios, que é os povos nativos, né? Daí começou a mistura de raça para formar o povo brasileiro. A identidade cultural, vamos falar um pouco sobre identidade cultural. O que é identidade cultural? A identidade cultural é a mistura de línguas, crenças, festas. A cultura de um povo, ela acaba formando a identidade cultural dessa nação, desse país, tá certo? No caso do Brasil, né, a língua portuguesa, ela foi a língua oficial porque nós fomos colonizados pelos portugueses. Daí a formação da identidade cultural começa a partir da língua portuguesa, as tradições dos índios, as tradições africanas e daí vai. A questão da formação básica, o povo básico do Brasil foi formado pelo quê? Aqui já tinha os índios. Depois dos índios chegaram os europeus, né, representados até então pelos portugueses, e depois os africanos, né, que foram trazidos para o Brasil para um trabalho escravo, de escravidão, eram algemados, né, muitos sofriam um abuso, eram espancados, né, então era uma situação triste. Mas essa foi a formação do povo brasileiro, a formação básica, né, o índio, o europeu e o africano. No europeu aqui nós vamos ter também, a partir do momento que o Brasil começa a ser colonizado, nós vamos ter holandeses, espanhóis, né, até os nossos dias de hoje. Vamos falar um pouco sobre a criação da cultura do nosso país. Vamos falar um pouco sobre o samba, né? O samba que depois de toda a construção histórica no Brasil, se originou o samba, essa música, esse ritmo, né? Esse gingado brasileiro, porque o samba ele é brasileiro, mas a origem, a raiz do samba em si, ela veio da África, uma mistura do gingado entre os índios, entre os portugueses e os africanos. Esse gingado formou o samba, que é o samba brasileiro. Do samba você tem o samba de break, o samba de roda, o samba enredo, né? Há várias variações do samba. Nós temos também
a respeito da cultura. O que seria cultura de um povo? O que seria cultura de um povo? Toda e qualquer manifestação de um povo, na escrita, na pintura, no artesanato, na dança, da música, é a cultura de um povo. Agora, o que expressa maior a cultura de um povo? As suas crenças, os seus valores, a sua língua, acaba formando o contexto geral do que é a cultura de um povo. Falando quando os portugueses aqui chegaram, dessa mistura de cultura. Quando os portugueses aqui chegaram aqui no Brasil. Por que dessa formação dessa cultura? A questão da língua, a questão do se vestir, a questão de objetos, artesanatos. Quando os portugueses aqui chegaram, houve uma coisa que marcou muito. Primeiro, foi uma surpresa, né? Tanto os portugueses ficaram surpresos, como os índios. Culturas diferentes, né? Visões diferentes de um mundo. Então, houve uma surpresa muito grande por parte dos índios, como também por parte dos portugueses. Os índios, até então, acostumados a andarem seminus, ou quase totalmente nus, enquanto os portugueses acostumados a vestir roupas luxuosas, né? Espadas, armas de fogo. Então, aquele momento foi uma surpresa. Mas também houve conflitos, porque quiseram tentar escravizar os índios, né? Em alguns momentos até que conseguiram, e os índios não aceitaram muito bem isso e houve um conflito entre eles. Os índios, eles foram forçados a se adaptar à cultura, a falar português, a andar vestido. Isso mexeu demais com a raiz cultural do índio, e o índio não aceitava. Mas por força maior, por pressão maior, né, a língua que acabou sendo oficializada no Brasil foi a língua portuguesa. E a religião trazida pela corte portuguesa ao Brasil foi a religião católica. Dá para perceber que tudo isso que nós estamos falando é a mistura cultural, né? Religião, língua, crenças, comidas, danças, festas, né? Então, para os índios, né, foi muito difícil, mas com o convívio e o domínio português, acabou toda a cultura portuguesa sendo forçada aos povos nativos que aqui chegaram. Quando os africanos também aqui vieram, também eles tinham que falar em português, não era permitido para eles falar na língua oficial da sua origem, dos seus países. Aqui, os índios, eles tinham a linguagem próprias, e eles davam nome à água, a árvores, a animais, e algumas palavras de origem indígena que ficou enraizada na nossa cultura, na cultura portuguesa, na língua portuguesa, algumas palavras que foram escritas ficaram enraizadas. Vamos ver algumas palavras. Nós temos, jacaré, né? É uma palavra que denomina um certo tipo de réptil aquático, né? Que os índios chamaram de jacaré. Nós temos a palavra Butantã, a palavra Sergipe, Maracujá, e dentre outras palavras, né? Da linguagem indígena. Depois de todo o Brasil colonizado, a corte portuguesa ter vindo morar no Brasil, vários artistas, né, tiveram um olhar para o Brasil. E o Brasil acabou sendo um berçário também de arte. Aqui vem um estilo que veio da Itália para o Brasil, o estilo barroco ou barroca, aonde os artistas modelavam as suas peças, né, através de imagens de santo e para enfeitar as igrejas, ornamentar as igrejas e as ruas. Essa é a arte barroca, né, que foi trabalhada aqui no Brasil através de imagens sacras, imagens da igreja, principalmente da igreja católica. Vamos falar também de alguns artistas que vieram morar para o Brasil, e teve artistas que se dedicaram à arte da paisagem aqui no Brasil. Depois de toda essa colonização, depois de toda essa cultura, a mistura do índio, do negro, do europeu, muitos artistas aqui chegaram, veio a cultura, o estilo barroca da Itália, e alguns pintores começaram a pintar a paisagem. O que é a pintura de paisagem?
é a observação dos aspectos naturais da natureza, a floresta, o rio e os animais. Eu espero que essas 10 primeiras questões eu possa aqui ter resumido, mais ou menos dando um norte para você das 10 primeiras questões do módulo 1 do capítulo 1. Na próxima aula, a gente vai estar resolvendo junto com vocês, né, as outras 10 questões. Mas a partir de agora, quem tiver qualquer dúvida, é só colocar agora no WhatsApp, né, o nosso grupo do 6º ano, e fazer as suas perguntas, as suas indagações. Estou aqui, é um prazer, valeu!